Bom dia pessoal, bem-vindos ao Terceiro Anel e à rubrica da revista de imprensa. Hoje é sexta-feira, 3 de janeiro, e com o mercado aberto, começam a aparecer então os primeiros rumores de transferências para o nosso Benfica. Para ver as nossas manchetes? Vamos a isso. Pois é, meus amigos, hoje é dia 3 de janeiro e no dia 3 de janeiro de 1926, o Benfica defrontava os suecos do Helsingborg, que a convite da equipa encarnada e do Sporting tinha vindo a Portugal para disputar uns amigáveis de futebol. Após 4 partidas disputadas, os suecos levavam assim um pleno de vitórias, tendo inclusivamente ganho ao Benfica no primeiro jogo no campo das Amoreiras. Mas nesta última partida, o Benfica defrontava o Helsingborg no campo do Campo Grande, acabando por ganhar por 3-1 e infligindo assim a única derrota causada por equipas portuguesas a este conjunto sueco. Numa grande tarde de futebol, o Benfica teve um grande desempenho para gáudio dos milhares de adeptos presentes nas bancadas. E agora sim, vamos então ver as nossas capas e começamos, como sempre, com o nosso jornal Amigo do Norte, o jogo. Nevoeiro, temos de chegar, jogar e ganhar. Vítor Bruno não se distrai, com o que não se controla e fala de uma equipa mais sólida e a crescer. O maior reforço será manter esta base. Entretanto, Alan Varela no lugar de Nico e Fábio Vieira de volta aos convocados para o Nacional Porto hoje às 6 da tarde. E entretanto, André Vilas-Boas e a nomeação de Tiago Martins diz que não vemos problemas com isso, após a polémica que o mesmo causou na partida em Famalicão. E o que é que querem que eu vos diga, meus amigos? Este é o discurso que um treinador do Benfica deve ter. Aqui neste momento concordo perfeitamente com as palavras de Vítor Bruno, pois uma equipa como o Futebol Clube do Porto, nominando-se como um grande de Portugal, não pode estar preocupada com o nevoeiro. Tem que se preocupar em chegar, ver e vencer as partidas, pois ao fim e ao cabo, os grandes têm a obrigação de ganhar a grande maioria dos jogos em Portugal, pois a diferença que existe de qualidade entre o Benfica, Sporting e Porto e as restantes equipas, à exceção talvez de Braga e Guimarães, é no mínimo abismal. Por falar em Guimarães, temos hoje um Guimarães Sporting às 8h15. Perder Gyökeres, estou preparado, é para o Vitória. Quem o garante é Rui Borges, que finta os rumores de mercado sobre o avançado sueco no regresso a Guimarães. Entretanto, Daniel Sousa diz, estaremos ligados ao jogo do princípio ao fim. É assim, Rui Borges pode ter aqui este tipo de discurso, mas ele sabe que lá no fundo existe bem a possibilidade de que Gyökeres abandone o Sporting neste mercado invernal, o que realmente seria uma grande perda para o clube leonino. Entretanto, aqui no Braga, Navarro tem tudo para dar certo. Murilo jogou com ele no Gil e veio encaixar como uma luva nos guerreiros. E entretanto, o espanhol será a opção frente aos encarnados. Agora, por falar em encarnados, vamos então ver o destaque do nosso Benfica. Alberto Costa na lista dos alvos. Águias já estabeleceram contactos pelo lateral direito do Vitória de Guimarães. Entretanto, Caboré confirma a regra, cedências na era Rui Costa costumam falhar. E aqui temos duas notícias que estão claramente ligadas. Em primeiro, o Benfica terminou o contrato de empréstimo com Caboré, sendo que o mesmo já regressou ao Manchester City e uma vez mais foi um empréstimo falhado. E isto é um facto. Os empréstimos, especialmente nas últimas 2-3 épocas, têm sido autênticas falhas. Inclusive este ano temos 2 jogadores emprestados e qualquer dos dois não deram grandes contributos na primeira volta. Estamos a falar de Caboré, que já abandonou o Benfica, e também de Renato Sanches, que continua lesionado ou indisponível para a prática do futebol. Relativamente aqui a Alberto Costa, é um excelente jogador que eu gostaria bastante que o Benfica se determinasse uma vez por todas e contratasse um lateral direito destas condições, mas uma vez mais não me quero estar a alongar sobre comentários de um jogador que ainda não pertence ao Sport Lisboa e Benfica, pois os rumores de mercado ainda agora começaram. Vamos agora ver então o que é que dizem os jornais da capital e começamos como sempre com o jornal O Record. Seremos um grande Sporting, quem o garante é Rui Borges. Confia no título e num futebol de alto nível. Acredito muito que vamos ser bicampeões. No derby já vimos uma equipa à minha imagem. Quaresma pode ser um excelente lateral e 11 é para manter. Entretanto, o treinador sem medo do mercado de janeiro diz que Gyökeres é importante e quer contar com ele até ao fim. Mas há jogadores muito bons no Vitória de Guimarães. Eu não fujo a isso. Já Daniel Sousa diz, estamos preocupados connosco. Aqui está então o discurso dos treinadores que se vão enfrentar esta tarde.
Relativamente aqui ao Rui Borges, concordo plenamente com ele e acho que um treinador, quando chega a uma equipa, deve tentar imprimir o seu cunho pessoal, especialmente se tiver jogadores que se consigam adaptar a essas mesmas posições. Mas também neste momento o mercado de transferências encontra-se aberto e ele sabe perfeitamente que se perder jogadores também pode contratar outros. Ainda aqui no Futebol Clube do Porto, chegar, jogar e ganhar. Vítor Bruno com visão clara, apesar do nevoeiro. Entretanto, Vilas Boas também desdramatiza o possível adiamento e Fábio Vieira foi convocado. Já em Itália, Conceição contra Conceição. Juventus-Milan marca duelo em família e Sérgio Dias quer vencer o Francisco tal como ele a mim. Entretanto, temos hoje um Juventus AC Milan para a Supercopa Italiana, que promete ser assim um grande duelo entre dois Conceições. Mas a nós o que nos interessa é sim o destaque do nosso glorioso. Barreiro ameaça Florentino. Lage deve apostar no meio campo da segunda parte do derby. E, entretanto, vice Rui do Passo defende novo estádio com 120 mil lugares. E o atual pode ficar para o futebol feminino ou rugby. Eu nem sei tampouco o que é que diga desta notícia. É assim, há um facto que o nosso vice para a inovação, acho eu, Rui do Passo, disse que o Benfica deveria construir um estádio com 120 mil lugares de capacidade e deixar este estádio que existe atualmente para a equipa feminina e para o rugby. Ora, vamos lá aqui partir isto em duas partes. Que o Benfica precisa de um estádio com mais capacidade? Sim, é um facto. E que aparentemente este estádio não pode ir muito mais ou mais além dos 70 mil ou 75 mil devido a razões de segurança. Mas estar a construir um estádio novo implica um grande gasto financeiro. Essa é a primeira parte. E a segunda, nunca poderíamos deixar um estádio com capacidade para 65 mil pessoas ou 70 mil pessoas após as obras para a equipa de rugby e feminina, com todo o respeito por essas duas modalidades. Pois ao fim e ao cabo, nunca na vida teríamos um estádio cheio e seria assim um desperdício de dinheiro ter uma infraestrutura desta dimensão no centro de Lisboa para estar praticamente às moscas. Não digo que no futuro o futebol feminino não cresça e que o Benfica não consiga pôr 30, 40 mil pessoas no estádio, mas de momento essa não é a nossa realidade. Relativamente aqui ao Barreiro, já o disse várias vezes, Tino neste momento não atravessa um bom momento de forma e, como é evidente, a segunda parte do derby foi bem melhor que a primeira, com a introdução de Barreiro no meio campo. Se Lage agora vai apostar ou não frente ao Braga e sabe que teremos que esperar por amanhã para ver o que é que o treinador setubalense vai fazer ao comando do nosso Benfica. Enfim, vamos ver então o que é que diz o último jornal desportivo e ver o que é que o Jornal da Bola nos traz hoje. A lista negra dos empréstimos. Mitroglou foi o último caso de verdadeiro sucesso. Desde 2015-2016 que o Benfica não aciona a cláusula de compra de jogadores cedidos. Amdouni faz por contrariar a tendência e Renato Sanches ameaça confirmá-la. Entretanto, Caboré engrossa a lista dos devolvidos. E tínhamos esquecido há pouco do Amdouni. Quando disse que tínhamos 2 jogadores emprestados, temos 3 jogadores emprestados. E assim, não posso deixar de estar de acordo hoje com o Jornal A Bola, e é um facto que os empréstimos do Benfica têm sido no mínimo nefastos, pois como estão aqui a dizer desde 2015, 2016, que o Benfica não aciona a cláusula de compra de um jogador emprestado, mostrando assim que a grande maioria dos empréstimos que têm vindo a fazer parte dos quadros do Benfica não têm sido benéficos para o clube, nem em termos económicos, nem em termos desportivos, pois ao fim e ao cabo não conseguimos comprar nenhum porque nenhum se conseguiu destacar em campo. E até Caboré tinha vindo sem cláusula de compra. E imaginem só que o Benfica tinha tentado pôr uma cláusula de compra para esse jogador, quando afinal vimos que o mesmo não servia neste momento da sua carreira para o Sport Lisboa e Benfica. Enfim, temos que esperar até a final da época para ver como vai ser a época de Amdouni e de Renato Sanches. Se bem que eu, com o jogador português, não tenho grandes esperanças. Aqui em entrevista à bola, adeptos do Futebol Clube do Porto queriam muito ter futebol feminino. Quem o garante é Cláudia Lima. Por falar em Futebol Clube do Porto, Nevoeiro vai dizer se há jogo. O boletim meteorológico pode voltar a condicionar a Liga, jogar amanhã é a alternativa. Tiago Margarido diz que o melhor Futebol Clube do Porto da época é este que temos agora. E Vítor Bruno diz que o perigo espreita a cada curva. Ora, aqui temos então um discurso mais cauto por parte do treinador do Futebol Clube do Porto. Entretanto, aqui no Sporting, o rápido regresso de Rui Borges a Guimarães. Segundo compromisso do treinador dos Leões, é teste de fogo contra a antiga equipa. Entretanto, Daniel Sousa diz que os jogadores sabem o que ele pensa, mas Rui Borges diz que tudo faremos para revalidar o título.
Entretanto, na Supertaça Italiana, pai e filho na estreia de Sérgio, com o Juventus Milão, às 7 da tarde. E jogo na Arábia Saudita com forte carga emocional. Sim, porque a Supertaça Italiana está a disputar-se na Arábia Saudita, como se faz também a Supertaça Espanhola. Qualquer dia vamos ter a nossa Supertaça também em terrenos sauditas do petrodólar. Mas enfim, isso será motivos para discussão mais para a frente, quando isso acabar mesmo por ser efetivado. É assim que está feita então a revista da prensa desportiva nacional. Como é evidente, o grande destaque para o nosso Benfica vai para a janela de mercado de transferências que se encontra aberta e uma vez mais para a posição de lateral direito pela terceira época consecutiva. Parece que não conseguimos dar com a tecla e o único lateral direito que contratámos e que mais ou menos conseguiu afirmar no futebol encarnado foi Alexander Bá. Desde aí tem sido ou remendos ou jogadores adaptados. E como tal, acho que o Benfica tem que se preocupar em comprar um lateral que seja competente. Quer seja outro Guimarães, quer seja outro que o Benfica tenha assim observado, precisamos de um lateral que tenha futuro, mas que tenha qualidade para poder jogar no imediato. Porque se é para apostar num jovem que tem que ainda progredir, para isso mais vale ficar com um jovem da equipa B. E atendendo ao calendário que temos, às competições em que estamos assim empenhados em demonstrar que somos o Benfica, acho que devemos trazer alguém com alguma estaleca. Pode ser jovem, mas tem que ter experiência na alta roda do futebol. Pelo menos essa é a minha opinião. É assim que está feito então o vídeo, espero que tenham gostado. Se for o caso, dá o like, comenta, partilha, subscreve. Ontem, não sei se repararam, mas saiu uma nova mini rubrica em shorts chamada Prolongamento, onde vamos falar um pouco de futebol internacional. Por isso já sabem, ao fim do dia vão ter então sempre esse short, por volta das 10, 11 da noite. Tenham um bom dia e viva o Benfica!